Olá, sou eu novamente, professor Rony Figueiredo, estamos de volta e agora nessa unidade 2 nós vamos falar sobre desenvolvimento econômico. Lembrando que na unidade 1 nós falamos de dois grandes elementos fundamentais e que estão relacionados ao desenvolvimento econômico de países de primeiro mundo e países em desenvolvimento. Primeiro foi a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que vocês viram, aquela afiliação de 34, 35 países, incluindo o Brasil, nessa discussão. E falamos também do Manual de Oslo, um documento criado pela OCDE para iniciar ou para criar diretrizes para determinar como se configura uma inovação em países. E agora nós vamos falar aqui no quadro sobre a questão do desenvolvimento econômico. E o grande barato dessa história é que vocês já vão começar a perceber a relação da OCDE com o Manual de Oslo e com o tema desenvolvimento econômico. Olha que interessante nessa unidade. Eu trago alguns dados aqui para vocês e abro um parêntese, porque esses dados são dados públicos e os dados públicos são divulgados por várias instituições que são de credibilidade no mercado, como, por exemplo, o FMI, como o Banco Mundial, como a própria OCDE, né, e entre outras instituições, que são instituições como o próprio Globo, que é uma instituição também ligada à mídia, outras ligadas ao mercado financeiro, outras ligadas diretamente à economia, mas no final todas possuem a sua credibilidade. O que eu quero dizer com isso, nesse grande parênteses que eu já abri aqui? É que a gente não deve utilizar apenas uma informação dessa ou um dado desse como referência. Então, a gente deve buscar várias fontes de informações e dados diferentes de fontes seguras para que a gente possa criar a nossa própria informação. Fecho o parênteses e vou seguir com vocês. Olha que interessante, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente está trazendo aqui uma imagem do PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto. O nosso produto interno bruto é onde nós medimos o somatório de todas as riquezas geradas no nosso país. Então, quando a gente diz que o nosso PIB está favorável, a gente está dizendo que o nosso país tem riquezas suficientes para atender a demanda interna, de uma maneira bem simples, que eu estou colocando agora nesse início para vocês, e também atender a demanda de outros países. Isso tem uma relação muito interessante com o que a gente chama de balança comercial. Quando a gente diz que a nossa balança comercial está favorável, significa que nós não temos nenhum déficit, ou seja, nós não estamos exportando mais e importando menos. Quando a gente diz que a balança comercial não está favorável, existe déficit nessa balança comercial favorável, que passa a ser desfavorável, significa que nós estamos exportando menos e importando mais. Ou seja, quando a gente faz esse movimento de exportar menos e importar mais, a gente gasta mais dinheiro e não recebe tanto o suficiente para pagar essa conta. Então é importante, por isso que existe o termo balança. E aí, nos últimos anos, em função da nossa crise brasileira, a gente tem percebido que o agronegócios, como um dos principais setores da economia brasileira, é o que está gerando e mantendo o nosso crescimento com o nosso indicador chamado Produto Interno Bruto, que é o PIB. Só que o PIB médio, que nós chamamos de crescimento, né? Vou colocar um Czinho aqui, é o crescimento econômico, o quanto um país avança, expande a sua economia. Agora, o fato de você expandir a sua economia, de você crescer a sua economia, não significa que você está sustentando a sua economia. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, surge um indicador chamado IDH. O IDH ele é um indicador que define Índice de Desenvolvimento Humano, né? A tradução do IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. E ele é divulgado, ó, deixei até uma colinha aqui, ó, ele é divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento dos países. Então, o Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento dos países deixa bem claro para a gente que significa essa definição sobre o nosso indicador IDH. E aí, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento chama-se PNUD, na sua sigla. Esse mapinha aqui mostra para vocês o quanto, nas cores, os países estão evoluídos ou não por meio do IDH. Agora, o IDH especificamente trabalha com o aspecto de desenvolvimento, que é essa letrinha D aqui. Quando a gente fala nesse indicador, ele se divide em vários outros subindicadores. Então, por exemplo, saúde, educação, são dois outros subindicadores, além de outros que existem vinculados ao resultado do IDH. Então, vocês imaginam que nós vimos no vídeo anterior a questão da OCDE, a questão do Manual de Oslo e uma palavrinha que surgiu muito forte lá, que é a questão do desenvolvimento de competências. Se você tem um IDH baixo em uma região, certamente você tem algo no seu subindicador, se for relacionado à saúde ou relacionado à educação, que vai puxar esse desenvolvimento de competências para baixo. E aí esse desenvolvimento de competências sendo fraco ou pobre ou baixo,
você não vai conseguir ter certamente uma contribuição em termos de crescimento econômico. Ou, se você tiver o crescimento econômico, certamente você não vai conseguir sustentar esse crescimento econômico porque você vai ter uma ausência muito grande de mão de obra qualificada, a não ser que você aporte tecnologia para ganhar escalabilidade e reduzir custo nesse tipo de operação, substituindo o homem pela máquina, que nem todos os processos a gente consegue substituir. Um dado interessante para falar ainda sobre esse reforço do IDH é que o Brasil tem uma pequena melhora, ou teve, né, uma pequena melhora no IDH, mas mesmo assim ele está lá no 79º lugar de 189 países em ranking global. Você vê que o Brasil ainda está muito, muito, muito além dos 189 países que estão definidos aí no ranking e medido pelo IDH. E aí a própria OCDE, que a gente falou no bloco anterior, ela identifica uma desaceleração chinesa e europeia, bem como também o enfraquecimento do comércio global. Vocês percebem que a organização ainda alerta que novas restrições comerciais podem trazer efeitos adversos ao crescimento global. Quem falou isso foi a Agência Brasil. Todo o material tem fontes para vocês consultarem. Agora, que interessante, né? Se você tem uma desaceleração global muito grande, e como a nossa economia é uma economia de país emergente que depende de países de primeiro mundo, de economias desenvolvidas, nós certamente teremos um impacto muito grande. Porque se os países de primeiro mundo estão sofrendo com questões econômicas, em termos de crescimento e desenvolvimento, obviamente essa retração vai impactar no Brasil. Exemplo, o Brasil é um dos grandes exportadores, ou um dos maiores exportadores, queiram tratar assim, de commodities. E China é um grande comprador de commodities no mundo. Então, se a China tiver uma recessão econômica muito grande, ela vai diminuir a sua compra de commodities. E, obviamente, se o Brasil é um dos grandes exportadores de commodities para o mundo e para a China, vai ter um impacto negativo no nosso processo de importação pelo viés da China e exportação pelo viés do Brasil. E aí, trazendo um pouco mais de dados para a gente poder avançar nas nossas análises, a OCDE revisa a estimativa do PIB brasileiro para 1,9% em 2019. Isso foi publicado no dia 7/3/2019. Então, vocês percebem que é recente essa publicação, né? Lembrando que eu falei para vocês, quando abrisse aquele parênteses, ou quando eu abri aquele parênteses, que é importante a gente combinar diversos dados, não tomar a verdade com um único dado ou uma única informação, mas percebe que o ano passado, em outubro do ano passado, a OCDE tinha uma estimativa de 2,1 para o PIB brasileiro em termos de crescimento, e agora a sua revisão caiu para 1,9 em 2019. Opa, essa borrachinha, essa setinha aqui toda hora me derruba. Então, recapitulando, era 2,1 a previsão e cai para 1,9, né? E a estimativa também da OCDE é que em 2020 nós tenhamos aí 2,4% do nosso PIB de crescimento econômico. E lembrando que nós viemos de PIBs negativos em função da nossa crise. Porém, o Banco Mundial, em 2019, estima 2,2%. Percebam aqui, são dois órgãos extremamente relevantes, o Banco Mundial e a OCDE, um internacional, o outro também. O Banco Mundial estimou inicialmente 2,2 e mantém em 2019, enquanto a OCDE, muito próximo do Banco Mundial, estimou em 2,1 e reviu para 1,9, mantendo 2,4 para 2020, né? Quase que não saiu para 2020. Então perceba que para trabalhar em termos de crescimento econômico, uma economia local ela é influenciada por uma economia internacional, por uma economia global. E é claro, se você vai empreender ou se você tem algum empreendimento, você precisa olhar tanto a questão regional, local, nacional, como também a questão internacional. E perceber que a inovação e o empreendedorismo existem sim relações, vamos avançar nessa conversa, mas que o empreendedorismo tem um forte impacto em termos de economia, porque é considerado o quarto grande fator de produção. Lembrando, primeiro, terra, segundo, trabalho, terceiro, capital e o quarto, o empreendedorismo. Esse empreendedorismo é o que alavanca o crescimento e fomenta também o desenvolvimento econômico dos países. Bom, então fechando aí a questão do desenvolvimento econômico e falando também um pouco sobre crescimento econômico. Esses são dados macroambientais em que influenciam diretamente nos dados do microambiente. Então, uma análise macroambiental vai influenciar diretamente numa análise microambiental, que a gente fala muito do microambiente, onde estão as empresas, os setores, o mercado, a relação de oferta e demanda, ou a lei da procura e da oferta, como queiram chamar.
Daqui por diante, vamos avançar cada vez mais falando sobre a relação do empreendedorismo com a OCDE, com a inovação e entre outros fatores que influenciam de forma positiva e até mesmo de forma negativa. Até a próxima!